Deus é perfeito. Perfeito em tudo que faz, imperfeito em tudo que permite, em cada realidade que a gente experimenta. Perfeito nos seus pensamentos que são insondáveis. Isaías 55 nos diz, né, que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos, assim como os seus caminhos são mais altos que os nossos. Interessante a gente avaliar que nós temos que realmente confiar na permissividade de Deus. Confiar plenamente. Porque Ele sabe o que Ele faz, cara. Deus é muito perfeito. E eu estou compartilhando com vocês aqui esse meu pensamento porque tem acontecido questões na minha vida que vem se desenrolando de uma maneira extraordinária e muitas das vezes a visão da gente está meio turva. A gente não consegue ver claramente tudo que está acontecendo. Mas quando nós confiamos no processo de Deus, a gente vê que nem sempre o certo aos nossos olhos é o certo. E nem sempre aquilo que está dando errado, dará errado para sempre. Interessante que isso me faz recordar de um escritor alemão na Segunda Guerra, Dietrich Bonhoeffer, e ele que foi morto nos campos de concentração em 1955, ele dizia que a causa de Deus nem sempre é de sucesso. Nós podemos ser mal-sucedidos e ainda assim estar no caminho certo. Isso é interessante porque Deus muitas das vezes ele tem a intenção de fazer com que nós venhamos até mesmo cometer erros, cometer equívocos para que a gente possa ser alinhado ao coração dele. Deus permite que as coisas deem errado para que a gente possa alinhar à sua perfeita vontade. Interessante nós analisarmos que Jesus sabia que ele era o traidor e mesmo assim fez dele tesoureiro e apóstolo, mesmo sabendo que ele era ladrão. Colocou ele para lidar com dinheiro. Pedro, 3 dias após de negar a Jesus, Jesus fez dele o primeiro pastor, o primeiro ministro da igreja. Interessante como é que as coisas se desenrolam aos olhos de Deus. Interessante como Deus permite as coisas exatamente do jeito que Ele quer, com uma clareza, com uma perfeição tão grande. E aos nossos olhos, muitas das vezes, isso não é tão claro assim. Nós temos que ter fé, confiança, né? Lembrando de Dietrich Bonhoeffer, o escritor Hermann Fischer, em 1955, um médico do campo de concentrações, quando ele foi relatar a respeito da morte de Dietrich, ele deixou claro que nunca viu um homem morrer com tanta devoção. E nisso a gente para pensar que aquele homem que defendeu, né, a causa judaica contra o genocídio judeu, contra a Alemanha nazista, aquele homem que era um pastor, teólogo, e ainda assim defendia a causa do evangelho, ele se posicionou de maneira assim tão incisiva que foi condenado à morte. Deus é muito perfeito. E através de muitas das pessoas que já superaram suas dificuldades e confiaram em Deus, mesmo nos dias ruins, mesmo nos dias maus, essas pessoas conseguiram alcançar lugares extraordinários na história. Que nós sejamos assim, homens e mulheres tementes a Deus e confiantes nos processos. Nem todo processo acaba do jeito que a gente gostaria. Nem todo processo transcorre do jeito que a gente gostaria, né? Mas ele sempre vai levar a um lugar fantástico, que é o centro da vontade de Deus para nossas vidas. Deus te abençoe.